Será que a ciência já consegue explicar por que um doente já em fase terminal volta à normalidade da saúde e depois do nada ele morre? Acredito no mundo espiritual onde Deus, o Criador, reina. E aí o doente é autorizado antes do falecimento definitivo a se despedir da terra, dos desafetos, do ódio que tinha, perdoar também as suas amarguras e partir em paz. Agora vamos ver o que a ciência diz? Roda aí. Antes, só faltou te perguntar: tá gostando do canal? Eu sou o Vinícius, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva. Você conhece alguém que estava muito doente e após um longo período de luta contra a doença, a pessoa apresentou uma grande melhora na saúde, mas logo em seguida morreu inexplicavelmente? Pois é, esse estranho fenômeno é bem mais comum do que você imagina, e existem estudos que comprovam a existência deste fenômeno e buscam ainda uma explicação para esse mistério. O fim da vida de um ser humano é um processo bastante complexo, não só para quem está morrendo, mas para todas as pessoas que fazem parte da vida daquela pessoa que está prestes a partir. É comum pensarmos que durante esse processo final de vida, o enfermo vai piorar aos poucos até entrar em um estado de coma ou inconsciência, para então vir a óbito. Porém, as coisas não costumam ser assim. A medicina experimenta um fenômeno que foi chamado de lucidez terminal ou ainda de melhora da morte, que consiste num quadro de melhora repentina do doente, onde a pessoa retoma a consciência de forma inexplicável e surpreendente. A pessoa pode apresentar desejos de falar, comer e beber, levando a crer que ela está vencendo a batalha contra a doença que deixou ela naquela situação. Porém, essa explosão repentina de energia e clareza mental muitas vezes precede a morte. Mas por quê? De acordo com um estudo feito pelo biólogo alemão Michael Mann, 84% das pessoas que vivenciam essa lucidez terminal ou a melhora da morte acabam falecendo dentro do período de uma semana. E ainda, 42% dessas pessoas acabam morrendo no mesmo dia em que elas vivenciam esse fenômeno. Apesar de ser algo bastante comum, a ciência ainda não sabe explicar o mistério por trás desse estranho fenômeno. É fato que não é nada simples para os familiares lidarem com a esperança de ver o quadro de melhora do enfermo e logo depois serem impactados com a notícia do falecimento da pessoa. Afinal, como explicar que uma melhora repentina pode vir acompanhada de uma notícia tão ruim como a morte? Portanto, esse tipo de caso requer uma abordagem bem delicada dos profissionais de saúde, pois a lucidez terminal pode representar para a pessoa que está partindo um último momento para uma última despedida. Há quem acredite, inclusive, que o mistério por trás da lucidez terminal seja exatamente esse, um último esforço de lucidez do corpo para que a pessoa se despeça ou se reconcilie espiritualmente com as suas crenças, para que então possa partir em paz. É evidente que este não é um momento fácil para nenhum dos lados, especialmente para aqueles que estão prestes a perder alguém amado. Mas vale a pena mostrar como a lucidez terminal pode ser uma oportunidade especial de criar um desfecho carinhoso com aquela pessoa que está partindo. Os casos de lucidez terminal ou melhora da morte têm sido muito comuns entre as vítimas do Covid-19. Um caso recente e bem conhecido é o da trágica morte do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 em maio de 2021. As últimas notícias sobre o quadro de saúde do Paulo Gustavo davam conta de que ele havia apresentado uma melhora súbita em seu quadro, até que repentinamente o quadro se agravou e ele veio a falecer, causando espanto em toda a sua comunidade de fãs. Existem muitos outros relatos extremamente semelhantes a esse, em que a vítima seria até mesmo desentubada, mas que veio a falecer poucas horas depois de apresentar essa melhora. E você? Conhece algum caso de uma pessoa que passou pela lucidez terminal? Qual é a sua opinião sobre essa repentina melhora no quadro de saúde que acontece pouco antes da morte? Deixe sua opinião nos comentários desse vídeo. Para você ver, a melhora antes da morte de um doente terminal, nem a ciência até hoje explica. Mas eu tenho a certeza de que Deus, o Criador, dá essa pausa, autorização
para o doente se despedir das pessoas com que ela tinha mágoa e tudo se acertar e a consciência se tranquilizar antes do seu espírito se apresentar ao julgamento de Deus. E você, pensa como eu ou não? Deixe o seu comentário gentil